A previsão era de sol, né? Mas a terça-feira amanheceu nublada. Sejam bem-vindos à Revista da Cidade. A Rô, nossa diretora, pediu para que eu abrisse o programa hoje fazendo uma homenagem a esse brilhante, brilhante jornalista, Ricardo Boechat, que nos deixou precocemente. E ela me pediu que eu falasse agora de manhã com vocês com o coração. E é fácil, nesse caso, falar com o coração. O difícil é falar do que aconteceu, né? É fácil falar desse jornalista, desse ser humano extraordinário, chamado Ricardo Boechat. Eu posso dizer com o coração que eu perdi aos 66 anos um amigo mesmo. Não que eu tivesse sentado com ele num bar algum dia para tomar uma cerveja, ou conversar sobre filhos, não que eu tivesse dividido bancada ou redação com ele. Aliás, infelizmente, eu não tive esse privilégio de trabalhar com ele. Mas eu sinto que eu perdi um amigo, um companheiro, que estava comigo todos os dias de manhã, sentado no banco do passageiro, me acompanhando no caminho de casa para o trabalho, todos os dias me ajudando, dando voz a mim, colocando na voz dele o que a gente gostaria de falar, a nossa indignação, a nossa revolta, tudo que a gente sente das coisas que acontecem no Brasil e que muitas vezes a gente não se sente representado. Ele representava isso brilhantemente com seus comentários, todas as manhãs ao vivo. Era muito difícil discordar dele, mas quando discordava, eu chegava a falar com ele, em alto e bom som. Impressionante o poder que o rádio tem, né? As pessoas que pegam muitas distâncias entre o trabalho e a casa, enfim, que passam muito tempo dentro do carro, do transporte coletivo. As pessoas acabam tendo no rádio um amigo, um companheiro, e ele era meu companheiro. Com toda certeza era um grande amigo. Muito difícil falar sobre isso, foi uma perda muito grande, né? Afinal de contas, a retórica dele era extraordinária, né? A clareza de pensamento, a forma como ele construía a notícia, como ele fazia aquela crônica brilhante, com começo, meio e fim, muitas vezes saía do assunto, ficava 10 minutos divagando sobre uma outra coisa e voltava no assunto para encerrar aquilo com um brilhantismo, né? Quem acompanhava sabe que ele traduzia exatamente o que o brasileiro sentia. Não é à toa que a gente está vendo aí as homenagens, né? E eu fico muito feliz em saber que eu escolhi o cara certo para admirar. Eu estou sentindo realmente a perda de um amigo, de um ídolo. Há muito tempo eu não ficava assim. Com essa emoção, com a voz embargada, tremendo, chorei muito ontem, hoje de manhã, ouvindo a Band News vindo para cá, foi muito difícil, né? Enfim, é uma abertura de programa muito difícil de fazer. A gente vai continuar falando sobre isso aqui no programa, vamos falar com o Gabi, sobre esse dia tão difícil também, sobre carreira, sobre família, sobre os amigos. Enfim, a gente perde muita coisa, né? Perdendo esse amigo, eu perdi até minha referência de horário, para ter uma ideia, né? Porque quando o Boechat começava a falar às 7h30 da manhã, dependendo do ponto que eu tivesse do caminho, eu sabia que eu já estava atrasada para chegar na emissora, né? Muito difícil mesmo, enfim. É difícil falar nele no passado, né? Porque ele inovou tanto na profissão, ele trouxe tanta coisa nova para o rádio, ele trouxe uma nova forma de fazer o jornalismo no rádio, muito próximo das pessoas, não desprezando absolutamente nenhuma informação, independente de onde ela vinha. Tudo merecia ser apurado, né? Por isso que é muito difícil falar dele no passado. Para mim, ele ainda é um verbo em ação, né? Ele não era, ele é. Então, eu quero agradecer, deixar aqui, antes de mais nada, o nosso muito obrigado ao argentino Ricardo Eugênio Boechat por ter sido um jornalista extraordinário e brasileiro. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a nossa direção. Rô, obrigada. Obrigada por deixar a gente falar com o coração e ser, como a gente sempre é no dia a dia aqui, verdadeiro, né? Se mostrar realmente, né, o que está sentindo. Eu acho isso tão importante em qualquer situação da vida da gente, e no trabalho acho que não é para ser diferente. E esse é um dos grandes ensinamentos também que a gente tem com o Ricardo Boechat, né, que infelizmente nos deixou ontem no meio do dia, num acidente aéreo muito trágico, aos 66 anos. Então, ele era muito de verdade, e eu acho que essa faz parte das homenagens também que a gente tem que deixar por aqui, né, Gabi? Com certeza, que a gente tenha um bom dia. Todos nós, né? Bom, bom dia para vocês aí de casa. Ontem até conversei com a Rê. Ironicamente, eu estava lá na Band na hora que tomou-se conhecimento. Na verdade, que o boato começou a circular pela internet, né? A gente estava no evento de lançamento do programa O Aprendiz
apresentado pelo Roberto Justus. E, na verdade, o lançamento não foi dentro da Band, foi num hotel muito próximo à emissora. E toda a equipe de comunicação, a Band estava lá com 3 equipes de jornalismo, uma para o jornalismo mesmo, que depois o resultado dessa coletiva seria exibido na programação jornalística da casa, uma equipe de um programa vespertino e outra equipe também da internet, né? Então, quando eu recebi a notícia, enfim, eu tenho que tirar essa palavra do meu vocabulário porque nada é engraçado, mas eu entendo o contexto em que mas você tem está situações em que nós jornalistas a gente tem que deixar um pouquinho o emocional de lado quando você está trabalhando, né? Então, eu infelizmente dentro dos meus 14 anos de carreira, eu tive que noticiar a morte de várias pessoas que eu admirei. Na hora que chegou para mim a informação, parece que o Boechat morreu, confirma com o pessoal da Band, ninguém ali dentro do evento, nem a chefia de comunicação da Band, estava ciente do que estava acontecendo. Então, eu infelizmente fui a primeira pessoa a avisá-los. Gente, olha isso daqui. Gabi. Então, o evento que estava ali, enfim, já na sua reta final, foi encerrado em questão de minutos, porque toda a equipe da Band precisava sair dali e saber o que fazer, né? Inclusive, a equipe lá na hora pediu, pelo amor de Deus, para não deixar essa notícia chegar até o Roberto Justus, porque o Roberto Justus estava ali no momento de divulgação do seu programa, ainda ia fazer as fotos oficiais, né? E qualquer informação um pouco mais fora do contexto ali, já que ele estava num dia muito feliz para ele, poderia abalar o restante aí da divulgação do seu trabalho. Mas, só para vocês terem uma noção, na hora que a gente estava lá no local e que veio a confirmação para os funcionários, toda a equipe da Band saiu em disparada para ir para o local do acidente, enfim, voltar para a própria Bandeirantes para ter as instruções sobre o que fazer. Ontem, inclusive, quem acompanhou, né, toda a cobertura do acidente, reparou que a programação da Band ficou voltada para esse caso. Não, assim, e não foi um exagero, não. Tem coisas assim que a gente fala, né, que, por exemplo, o programa do Datena, que muitas vezes o programa do Datena explora algumas situações por conta de Ibope. Ontem foi uma das primeiras vezes que eu vi o programa do Datena explorando uma notícia, mas não é pelo Ibope, é pelo carinho que pela se apuração, tinha. pela necessidade Exato. de saber o que aconteceu com um amigo. E também pelo Teve carinho um cuidado, eu percebi também. Pelo carinho que existia em torno do Boechat. Não foi uma cobertura carniceira, que eu uso essa palavra, igual outras emissoras, na verdade, uma única emissora, que você deve saber muito bem qual eu estou falando, que foi e mostrou cenas que eram pesadas demais e que circularam em grupos de WhatsApp. A Band não se prestou esse papel de mostrar essas cenas que circularam em grupos. O SBT não fez isso. A Globo não fez isso. Enfim, somente uma emissora dentro de um programa que está acostumado a usar conteúdos de muito mau tom para explorar casos como esse. E o programa do Datena, né, que acabou começando muitas horas antes, fez uma cobertura que eu achei fundamental para que todo mundo soubesse exatamente o que aconteceu. Trouxe todas as informações, o peso. Ele entrou chorando já. Exato, né? não à toa ontem a Band foi vice-líder em toda a faixa vespertina. Chegou em algum momento a passar a Globo na audiência, porque todas as informações estavam vindo por ali. E sem contar também, gente, a carga emotiva de todos os colegas que conviviam. A Regiane comentou aqui, ela não teve um relacionamento com o Boechat. Eu também não tive um relacionamento com o Boechat. Já estive com o Boechat diversas vezes em ocasiões profissionais. Numa delas, inclusive, consegui colocar a Rê em contato por telefone com ele. Aliás, né, eu te Rê? agradeço tanto, Gabi. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que eu soube da morte dele, foi mandar uma mensagem para o Gabi ontem agradecendo por você ter sido responsável por ter falado com ele ao telefone uma vez. Porque é uma admiração tão grande de um profissional que eu não só admirava aquele cabeção gigante, que eu queria ter um pouquinho só daquela lucidez, daquela eloquência, uma coisa assim muito admirável. É muito difícil fazer o que ele faz. Precisa de muito conteúdo, Sim. precisa ser um cabeção daquele jeito mesmo. Então, como eu não tinha tido oportunidade ainda, já tinha encontrado no Prêmio Comunique, isso foi posterior, mas eu fiquei meio
como é que eu vou dizer, com medo de tietar, apesar de saber que ele era um cara absolutamente acessível, como já estava tarde, o prêmio terminou tarde, eu sabia que ele ia acordar cedo no dia seguinte, não quis ir até lá para tirar uma foto, Deus sabe como eu me arrependo. Mas eu te agradeço demais por aquela oportunidade. O Gabi estava fazendo uma entrevista com o Boechat e me colocou na linha com ele para eu falar, então eu pude dizer para ele, não pessoalmente, visualmente, mas pude dizer para ele ao telefone o tamanho da minha admiração pelo trabalho dele. Deixei aberto o convite para que, se ele pudesse, claro que é difícil pelo horário de trabalho, vir até o Revista, que seria uma honra, um prazer enorme. Então, obrigada. Imagina, meu amor, obrigada por essa oportunidade. Vamos fazer uma pausa para o jornalismo entrar e colocar aí umas matérias que eles fizeram também homenageando o Boechat. Na sequência, a gente continua a nossa conversa por aqui. Pode rodar. Os bombeiros foram acionados ao 12h17. 11 viaturas foram enviadas ao local e as chamas podiam ser vistas por quem passava pela rodovia. A aeronave tentou fazer um pouso nesse acesso de quem sai do Rodoanel para a rodovia Anhanguera. Acontece que um caminhão que havia acabado de passar pela praça de pedágio, na faixa do sem parar, não teve tempo hábil para frear e colidiu com a aeronave. Boechat voltava de uma palestra em Campinas, interior de São Paulo. Ricardo Eugênio Boechat nasceu em 13 de julho de 1952 em Buenos Aires. O jornalista de 66 anos era um dos mais renomados do país. Era âncora do jornal da Band e da rádio Band News FM, ambas do grupo Bandeirantes de Comunicação. Também mantinha uma coluna semanal na revista Isto É. Começou a carreira nos anos 70 após um período de militância em que fez parte do quadro de base do Partido Comunista em Niterói, Rio de Janeiro. Teve passagens pelos maiores jornais impressos, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Nos anos 90, teve uma passagem como comentarista da TV Globo. Ricardo Boechat ganhou 3 prêmios ESSO, o mais importante do país, e foi o único a levar em 3 ocasiões o prêmio Comunique-se, nas categorias âncora de TV, âncora de rádio e também colunista de notícia. Em 2014, foi eleito o jornalista mais admirado do Brasil pelo site Jornalistas e Companhia, que listou os 100 principais profissionais do mercado. Em 2015, Ricardo Boechat teve uma espécie de apagão durante a exibição ao vivo do Jornal da Band e, após exames, foi diagnosticado com quadro de depressão. Na época, o jornalista escreveu uma carta emocionante falando sobre a doença. Boechat deixa 6 filhos, 2 do casamento atual com Verusca Seibel e outros 4 do primeiro matrimônio com Cláudia Costa de Andrade. Realmente é muito triste, a gente fica sem entender, né, por que certas coisas acontecem e com determinadas pessoas, né, pessoas tão referência, tão gente, né, é difícil porque a gente fica com a impressão de que a gente vai ter que admirar nossos ídolos sempre de longe, né? Exatamente, exatamente. Todos os nossos ídolos, eles deixam, quando eles partem, né, a sensação de que eles foram muito cedo, não tem a menor dúvida que tinham ainda muito que ensinar. Agora, eu queria que vocês em casa interagissem com a gente. Muitas pessoas já estão escrevendo aqui, como sempre, também a nossa marca registrada, essa interação com você que está em casa. A gente faz isso através do nosso @Revista da Cidade. Você pode dizer o que você quiser, se quiser fazer uma homenagem, dizer as suas palavras, o que você acompanhou, o que você aprendeu, se teve alguma coisa que deixou ali uma sementinha das coisas que o Boechat disse, ou de repente em um desses eventos que a Band sempre fazia, né, a Band News fora do ambiente da rádio, essas ações fora, que tinham muitos convidados e ele sempre muito acessível, tirava foto com todo mundo. De repente você tem uma foto com ele, quer compartilhar com a gente, contar alguma história de um momento que você o encontrou, fique à vontade, a gente coloca esse momento no ar aqui também, rendendo uma homenagem a você que tá em casa para ele. Verdade. Falando em homenagem, eu fiquei realmente impressionada, imagino que você também, com a quantidade de pessoas
A gente pode dizer que foi uma unanimidade, porque eu não vi alguém... Eu acho que se alguém não quis falar alguma coisa boa dele, se calou. Mas não tinha ninguém falando absolutamente nada do contrário do que a gente já imaginava, né? Do ser humano que ele era. Então, as pessoas que trabalhavam com ele na linha de frente ali, assinaram embaixo de tudo o que a gente pensava sobre ele, enquanto profissional, enquanto pai de família, enquanto marido. E as pessoas públicas se manifestaram assim, em larga escala nas redes sociais, enquanto eram também solicitadas pelas emissoras para darem as entrevistas. E a gente tem algumas aqui. Vamos colocar no ar, Gabi? Vamos colocar. 6, né? Sim. 10 e 12 anos, é isso? Achei que eram menores de 10 anos. E a gente consegue fazer uma ideia da dor, né? E da falta que vai fazer. Ontem, inclusive, a Verusca, né? A Doce Verusca. Doce Verusca. Postou uma foto, assim, de partir o coração nas redes sociais, né? Que foi bem a foto do dia do casamento deles. Eles se conheceram em 2004, se casaram em 2005. E aí essa tá a foto, né? Essa daí foi a foto. E ela colocou na legenda algo do tipo, dia mais difícil da minha vida, né? E eu imagino que sim, porque o Boechat, a maneira como ele se colocava em todas as plataformas em que ele tinha oportunidade de se referir a si, principalmente no rádio, né? Onde ele usava mais esse bordão Doce Verusca, a gente tinha uma noção, ainda que distante, do carinho e do amor que ele sentia por essa mulher e pela família dele, né? Então, inclusive quando ele se referia à mãe, né? Também. Dona Mercedes, que ainda tem mãe, né? Coisa impressionante, sabe? Imaginar o que essa mãe está vivendo nesse momento. É inimaginável, realmente. A gente tem aqui uma lista de outras personalidades, principalmente do meio jornalístico, que se manifestaram. E uma coisa que eu acho muito legal, e isso eu tenho que aqui aplaudir tanto a Bandeirantes quanto a Globo, foi o fato de a Globo, ou melhor, em primeiro lugar, a Bandeirantes ter conseguido colocar no ar, durante o programa do Datena, funcionários contratados da Globo para darem os seus depoimentos sobre Ricardo Boechat. Foi. Então, Chico Pinheiro, William Bonner. Chico Pinheiro, William Bonner, Luciano Huck, todos eles entraram ao vivo no programa do Datena, no Brasil Urgente, né, que começou mais cedo, e deram seus depoimentos emocionados, lembrando passagens ao lado de Ricardo Boechat. O Jô Soares também entrou, embora o Jô não seja mais funcionário da Globo. Até o Datena falou, olha, admiro muito vocês, a maioria nunca falei, nunca estive pessoalmente com vocês, admiro demais o trabalho. E, infelizmente, a gente esteja se falando pela primeira vez numa situação como essa. Mas eu achei, assim, de uma educação da Globo, de uma gentileza da Globo. Parece que vários muros foram derrubados nesse momento, assim, em prol de uma causa maior. E é o tipo de coisa que a gente espera que aconteça sempre, na verdade, não só em situações de morte, mas em situações importantes, que as emissoras andem também de mãos dadas e ajudem a população a se informar melhor, a educar melhor a população e andem de mãos dadas em projetos que não sejam somente em situações tristes como essa. Mas parabéns para a Globo e parabéns para a Bandeirantes por essa posição. Entre outros famosos, né, que se manifestaram via redes sociais, a gente tem aí o Cid Moreira, que usou, né, ele que está mais frequente nas redes sociais agora, ele publicou o seguinte: uma perda lamentável para o bom jornalismo. Adeus, Boechat, trabalhador incansável, brasileiro sempre indignado com as mazelas, vai fazer muita falta. A Miriam Leitão, outra grande amiga do Boechat, também se manifestou. Ela falou, meu querido amigo Ricardo Boechat, eu não posso acreditar. Eu lhe devo tantos favores, tantas palavras generosas em momentos difíceis. Você foi pessoa linda, jornalista maravilhoso. Ai, Boechat, tão cedo, amigo. A Leilane Neubar, lá do G1, também se manifestou. Não estou querendo acreditar. Acabo de saber que o meu querido amado colega Ricardo Boechat, com quem convivi durante tantos anos, a quem admiro e respeito imensamente, estava no helicóptero que caiu em São Paulo. Meu Deus, dá para encerrar esse terrível 2019, disse. William Bonner também se manifestou. O Boechat foi um colecionador de prêmios e um colecionador de amigos. Acho que esse é um resumo pertinente para o que representou para todos nós jornalistas. Mas acho que todos nós também temos hoje uma tristeza avassaladora, não por perder esse cara tão legal que era o Boechat, mas porque esse cara tão legal e tão interessante vai fazer muita falta nesse momento tão delicado para o jornalismo profissional. O Chico Pinheiro também se manifestou.
falou o seguinte: o Boechat sempre foi esse cara que não tinha papas na língua, falava o que falava em defesa do interesse público. O Boechat, nesses tempos difíceis em que vivemos, certamente fará muita falta. O Augusto Nunes, que apresentou Roda Viva durante anos na TV Cultura e agora está na revista Veja e também na Rádio Jovem Pan, disse o seguinte: é uma perda maior para o jornalismo. Escrever sobre a morte do Boechat foi uma experiência estranha e muito dolorida. É esse tipo de experiência, né, Augusto, que nós, enquanto jornalistas, temos, infelizmente, que enfrentar. Noticiar mortes de pessoas queridas, noticiar mortes de amigos. Infelizmente, eu acho que essa é uma das partes mais duras da nossa profissão. Então, a gente deixa aqui nosso carinho a todos os colegas, a família e todos que se ressentiram com a morte do Boechat. Um beijo também muito sincero, muito fraterno à família do piloto. Estávamos falando sobre esse assunto agora. Ronaldo, né? Sim. Que também foi mais uma vítima desse terrível e fatal acidente, né? Claro, não podemos esquecer que teve mais uma vítima, sem dúvida nenhuma, e tem toda uma família também aí por trás, sofrendo tanto quanto, né? E não tenho dúvida que ele fez de tudo para que isso não tivesse acontecido. Imagino eu, a gente vai acompanhar a investigação, sem dúvida nenhuma, mas que se não tivesse tido um encontro com aquele caminhão, de repente a história poderia ter tido um desfecho diferente, né? Eu imagino. Vamos ver o que a investigação diz. Então foi uma fatalidade seguida de uma outra fatalidade, duas tragédias juntas, né? Infelizmente. Agora, falando sobre as homenagens, eu queria deixar aqui isso é meu, tá, gente? É um protesto meu. Eu não gostaria de ter ouvido em lugar nenhum político falando. Eu sigo alguns, inclusive, né? Até para saber o que acontece. Mas nenhum político fazendo homenagem pro Boechat. Ele não gostava de político, né? E tiveram alguns, desculpa até te interromper, que inventaram uma relação de amizade com o Boechat. Que nenhum existia. E que não existia. O Boechat não tinha amizades com políticos. Não tinha. Até por isso ele tinha essa imparcialidade, até por isso ele podia ter, ele podia bater, né? Como ele dizia, pau que bate em Chico, bate em Francisco, e ele batia mesmo, sem dó. Então ele não tinha mesmo. Então eu senti cinismo, eu senti sarcasmo. Oportunismo. Né? Nessas palavras que eles deixaram. E isso embrulha o estômago da gente. Ainda mais numa hora dessa em que a gente está mais sensível, né? Pois é, mas infelizmente a gente passou aí por um período eleitoral bastante conturbado, né? Onde as fake news foram muito debatidas e elas impactaram, sim, de alguma maneira nos resultados. Apesar, essa é uma... Desculpa te interromper, mas falando das fake news, esse era um dos pontos que eu discordava do Boechat. Ele era categórico em dizer que as fake news não produzem nenhum efeito. Opa! Nenhum efeito. Era um dos poucos pontos que eu falava: o que você está falando, Boechat? Eu brigava com ele pelo rádio. Eu falava: não é possível que você está falando isso. Gente, fake news tem um efeito imediato, na minha opinião, né? Ele dizia que não, que fake news, da mesma forma que ela vem, ela vai. Exato. Que do mesmo jeito que ela tem um potencial destrutivo, mas logo depois os meios de comunicação fazem cair por terra. Só que isso, eu acho que ele está pensando no meio entre as pessoas que se informam, que são as pessoas em que ele tinha contato. A gente tem um engano. Se a gente de achar parar que para pensar que tem muita gente que só se informa por rede social, pelo WhatsApp, muitas vezes o desmentido não vem. Então a fake news impera. Exato. Então esse era um dos pontos que eu falava: Boechat, desculpa, eu sou mais nova que você, mas eu não vou. E nesse mundo de fake news, principalmente os principais candidatos aí que espalharam, que se beneficiaram das fake news durante o período eleitoral, foram aqueles que foram à televisão inventar um relacionamento com o Boechat que não existia. Então prestem atenção, tá, gente? Prestem atenção. Nessa onda de puxões de orelha, tem outros 2 puxões de orelha que a gente precisa dar aqui. Em primeiro lugar, para o site da revista Veja, né, Rê? O site da revista Veja, que não respeitou um pedido de toda a equipe da Bandeirantes, em primeiro, avisar a família do que havia acontecido Foi uma postura antes de publicar. Então, todos os veículos, exceto o site da revista Veja, respeitou esse pedido. E se tem uma coisa que no jornalismo não faz a menor diferença, é quem dá o furo de reportagem sobre a morte de alguém. Porque quem quer dar um furo desse? Fala pra mim. Se um jornalista se gaba por ter dado, em primeiro lugar, a notícia de em uma primeira morte, mão, a notícia de uma morte, desculpa, sua carreira é um lixo e você é um profissional muito frustrado.
tá? Assina Porque embaixo, Gabi. é um profissional muito frustrado, porque você não tem condições de apurar coisas melhores para noticiar. Morte, a gente tem sempre que pensar, por mais que a gente tenha que cumprir o nosso papel enquanto jornalista de informar, a gente não pode esquecer do material humano que está envolvido. E não é só o humano que se vai, são os humanos do entorno. Então a gente tem que ter um respeito pelas pessoas e houve um pedido ético por parte da Bandeirantes para que os familiares fossem noticiados antes de ser publicado na mídia. Para Então não correr o risco deles saberem através da televisão ou da internet de uma situação como essa, né? Exato. A gente consegue imaginar a dificuldade disso. Então, assim, você imaginar que o veículo em que ele trabalhava teve esse cuidado, todas as outras emissoras tiveram, aí vai lá um blog, eu acho que foi um blogueiro da revista Veja, não sei o nome dele agora, até porque acho que tem coisa que é melhor nem saber, foi lá e deu essa notícia à mão, como se fosse uma grande, né, se vangloriando dessa situação. E teve uma outra situação, outro puxão de orelha para a revista Caras, né? A revista Caras é aquela revista que não informa ninguém de nada, e ontem ele resolveu fazer mais um desserviço em termos jornalísticos, que foi se aproveitar do acidente, da notícia do acidente, e para caçar cliques, para ter cliques na internet, foi lá e publicou uma lista de outros famosos que sofreram acidentes aéreos. É de um oportunismo sem vergonha, sujo e sacana se aproveitar de uma história dessa, de uma tragédia como essa que está causando uma comoção nacional, para vir e simplesmente ganhar cliques na internet. Porque a gente sabe, as pessoas na curiosidade extrema querem ter aquela informação e tudo mais, só que é de mau tom. Eu tenho vergonha de você, meu colega jornalista, que pensa que isso é legal de ser publicado. E eu conheço a pessoa, eu conheço a chefia lá da revista Caras, eu sei que são profissionais bastante questionáveis que tocam essa publicação e que têm esse tipo de comportamento e esse tipo de pensamento, né, de querer se aproveitar de uma situação como essa. Então, meus sentimentos por você ter esse tipo de postura e não pensar no material humano que está envolvido. Péssimo profissional. Tem profissionais que fazem a gente sentir orgulho de escolher essa profissão, de escolher ser jornalista. Ricardo Boechat e outros fazem a gente sentir vergonha e dó. Revista Caras. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Rô. Eu não fiquei sabendo disso. A Maria Anelli está dizendo que ficou sabendo que o ator José de Abreu foi massacrado nas redes sociais porque ele foi irônico com a morte do Boechat. Vocês estão sabendo? Não fiquei sabendo, mas vamos apurar. Gente, porque nesse momento, sem brincadeira nenhuma, não é até por ignorância da nossa parte, não. Na hora que a gente vai fazer a apuração, né, pegar assim, posts de pessoas que estão lamentando, sempre quando a gente vê alguém fazendo algum comentário fora do tom, a gente ignora. A gente ignora. Normalmente são militantes. Porque a gente fica com dó da pequenice dessas pessoas, né? Não sei se é o caso do José de Abreu, confesso que eu não bati o olho. Mas todas as pessoas, todos os veículos, todos os artistas que fizeram comentários, ou todos esses engraçadinhos de internet, porque sim, tiveram esses piadistas de internet que fizeram comentários escrotos, sujos, a gente ignora, porque quanto mais visibilidade a gente dá, mais popularidade eles têm. E a gente prefere ignorar. Tá bom. A gente tem mais algumas considerações a fazer. E aí, Gabi? Bom, eu acho que sobre o assunto Boechat, a gente já pode encerrar aqui. Só vamos dar o serviço para o pessoal, porque o velório está sendo realizado agora, no MIS, né? Agora lá no Museu da Imagem do Som, no MIS, que fica aqui no Jardim Europa, na Avenida Europa, no número 158. É uma região que tem um acesso um pouco difícil para quem vai de transporte público, tá, gente? Mas existem linhas de ônibus que passam ali. Então, para facilitar a sua vida, caso você queira ir, vindo até a Avenida Paulista, descendo ali na Estação Consolação, se vocês pegarem ônibus na Rua Augusta, que desce em direção aos Jardins, lá vocês vão ter algumas opções de linhas de ônibus que chegam até o Museu da Imagem e do Som. Lembrando que o corpo será velado até às 14 horas e depois haverá a sessão de cremação que vai ser exclusivo para a família do Boechat, tá? Então, até às 14 horas o corpo estará sendo velado no MIS. Vamos seguir aqui as nossas notícias, porque na verdade a gente precisa contar, né, outras coisas que aconteceram aí no mundo dos famosos, inclusive, engraçado como é o ciclo da vida, né? A gente noticia a morte
E a gente noticia nascimentos aqui também, né? No mesmo dia. Mas Porque acontece nasceu todos os dias, o primeiro né? filho do Felipe Araújo, cantor sertanejo. Para quem não conhece, o Felipe ele é irmão do Cristiano Araújo, que morreu em 2015. E desde a morte do Cristiano, o Felipe resolveu investir na sua carreira solo. E agora, hoje, a gente noticia o nascimento do Miguel, que nasceu ontem, né? Mesmo dia da morte do Boechat. Bom, o Miguel é fruto do relacionamento do Felipe com a Caroline Marquese, uma psicóloga. Eles não estão mais juntos, mas eles mantêm uma relação bastante saudável, né? E quem compartilhou algumas notícias, as fotos e tudo mais, foi a própria Caroline e inclusive o Matheus, que é um dos irmãos do Felipe, né? O Felipe tem mais outros 3 irmãos, que é a Gabriela, a Ana Cristina e o João Vitor. E aí eles compartilharam aí algumas imagens nas redes sociais. O Felipe Araújo, que tem 23 anos e já é papai. Um beijo pra você, Felipe. Todo sucesso do mundo pra você e parabéns pelo filhote, tá? Linda essa foto. Sim. Vamos falar de Sabrina Sato? Ah. Sabrina Sato ontem teve sua primeira reunião lá na Record para definir o futuro, né, de seu programa lá na emissora. A Sabrina não vai apresentar mais o programa da Sabrina. Não vai existir mais esse programa. Não. Ele vai ao ar até março. Tá. E agora eles estão na definição do que a Sabrina vai apresentar. Eles estão discutindo formatos e tudo mais. Pode ser que a Sabrina apresente um programa de relacionamentos, não se sabe. Mas tudo vai ser produzido... formatos prontos que a gente... Exato, formato pronto. Só que a Sabrina bateu o pé para que toda a equipe dela fosse mantida, então ninguém foi mandado embora. Vai ser um programa produzido internamente na Record, toda a equipe dela foi mantida, só que eles ainda estão analisando, né? A Sabrina voltou ao trabalho ontem. Então, ontem ela se reuniu com algumas pessoas de sua equipe. Se eu não me engano, inclusive, não foi nem na Record essa primeira reunião, tá? Mas ela está definindo aí como será. Só que uma coisa que a gente já pode adiantar. O programa novo não estreia em abril. Porque não tem tempo, gente, para desenvolver ainda um programa, fazer teste, piloto e tudo mais e colocar no ar já em abril. Sim, ia sair muito nas coxas. Então, vai levar um tempinho ainda até a gente ver a Sabrina de novo apresentando o programa. Mas ela aproveita e estende a licença maternidade dela, tá no direito. Não, tá ela tranquilo. acabou de renovar o contrato dela com a Record por mais 3 anos, então tem um tempinho, né? Aproveita, Sá, curte aí a Zoe um pouquinho mais e tá tudo certo. Bom, quem também tá aproveitando a vida é o Thiago Rodrigues, que foi visto aí todo soltinho na noite carioca. Fazendo o quê? Pois é, o Léo Dias falou que no fim de semana, ó, ele passou o rodo. Louco. Passou o rodo, pegou o rodo, ó, o ferro de passar, ó, passou. Menino. Pois é. Pra Tá quê? todo galãozão, garanhão aí no Rio de Janeiro, né? Então esse fim de semana foi bastante movimentado aí na agenda e na cama de Thiago Rodrigues, Nossa, né? será que tava todo mundo lá? Aqui não. Festerê, né, meu bem? Tava todo mundo ao mesmo tempo agora? Não, Não, um louco. de cada vez, né? Um de cada vez. Meu pra dar Deus. conta. Bom, vamos falar de uma outra história aqui, agora envolvendo o Alexandre Nero. O Alexandre Nero, ele se desfez da sociedade de um salão de beleza no Rio de Janeiro. Pode deixar, diretora, que essas daqui são bem curtinhas, daí agora a gente vai com calma, tá? Essa daqui do Alexandre Nero, bom, que eu estava comentando, ele era sócio de um salão de beleza lá no Rio de Janeiro, ele se desfez dessa sociedade no final do ano passado, só que os funcionários desse salão agora estão processando o Alexandre Nero porque estão acumulados aí mais de 180 mil reais de dívidas trabalhistas. Salários atrasados, não pagamentos de alguns direitos, como o fundo de garantia, enfim, várias coisas. A defesa do Alexandre Nero, né, ainda não se manifestou, a equipe do Alexandre Nero não quis se manifestar sobre isso, mas existe aí uma tentativa de defesa falando que o Alexandre Nero já não faz mais parte dessa sociedade. Então, teoricamente, ele não responderia. Porém, ele era sócio no período em que esses funcionários estão reclamando por essa dívida, por esses atrasos. Tá. Então o processo já foi montado e muito provavelmente o Alexandre Nero vai ter que responder por ele sim, né? Ele tem outros 2 sócios dentro desse... Tinha, né? Outros 2 sócios dentro desse salão lá no Rio de Janeiro e agora vai ficar a cargo da Justiça definir como é que vai ser esse procedimento aí, né? Esse processo todo. Bom, muito provavelmente o Alexandre Nero é mais um daqueles casos, né, de artistas que se envolvem em sociedades, em empresas,
colocam o nome para dar um up no negócio, tentar ter uma rendinha extra ali e tudo mais, e acabam pagando pelo preço da irresponsabilidade dos sócios que tem, né? Porque o Alexandre Nero é uma pessoa também que a gente não costuma, na verdade, eu não tô lembrado aqui da gente noticiar alguma coisa de errado que ele tenha feito. Ele parece né? uma pessoa muito correta, Uma pessoa muito correta, tem uma vida muito correta. Óbvio, de vez em quando a gente fala aí de ataque de estrelismo, de grosseria, que isso faz parte essa do característica... comportamento dele, sim, né? Sim. Ele é um pouco grosseiro e arrogante, sim. Porém, em atos, né, em gestos, ele não costuma, assim, ter comportamentos equivocados, né? Como, por exemplo, deixar uma dívida dessa acumular, lesar outras pessoas e deixar essa dívida chegar a esse valor. Disso, né? Não. Então, muito provavelmente é um caso aí de que ele não estava sabendo. Talvez ele tenha até rompido a sociedade ao ver o tamanho da dívida em que ele estava que as coisas não estavam funcionando como envolvendo. Deveriam, né? Pode ser, sim, que Bom, tudo se resolva, então. A gente vai acompanhar aí o desdobramento desse processo e mais novidades a gente traz aqui para vocês, tá? Ontem foi o lançamento da nova temporada do Aprendiz. Roberto Justus agora na Band vai apresentar o reality show por lá. E até o momento em que a gente não teve, né, o conhecimento dessa informação da morte do Boechat, estava indo tudo muito bem. Eu vi um Justus, diferente. Como? Eu vi um Justus mais, como posso dizer, humilde. A gente sempre teve essa impressão de uma pessoa austera, soberba, né? Sim, na ponta da mesa ali, o chefe, né? Exatamente, até por conta das entrevistas que ele dava, porque ele teve um auge ali dentro da Record, né, apresentando reality show e talk show ao mesmo tempo. Então, eu acho que na cabeça de um artista fala, poxa, eu tenho 2 programas dentro da emissora, né? Olha como eu sou requisitado, tenho um alto salário, olha, a emissora está me colocando para apresentar os principais realities. Eu acho que isso mexeu em algum momento com a cabeça do Justus e as entrevistas que ele dava até então, ele se colocava no patamar de um grande apresentador, de um grande artista. E aí quando ele tomou o tombo no ano passado, que a Record falou para ele que não queria mais o trabalho dele, ele deu algumas entrevistas desaforadas, só que ontem o discurso já havia sido mudado. Inclusive, que legal, quer dizer que teve um aprendizado. Exato. Falando sobre isso agora. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito provocadora quando eu faço entrevista com os artistas de uma forma geral. Assim como eu fui com o Léo, na própria coletiva eu falei, Justus, desculpa, eu tenho 2 provocações a te fazer. A primeira delas, o que você vai falar para esses participantes, uma vez que você não tem mais empresas para contratá-los e você não pode demiti-los, né? E aí a segunda pergunta foi, e como é para você vir aqui num programa para demitir pessoas logo após ser demitido da emissora que te pagou, que te contratou por 5 anos? E assim, eu perguntei numa provocação, sem querer polemizar muito, mas para saber que tipo de resposta ele tem para dar. E a resposta dele foi muito legal, muito legal, né? Em primeiro lugar que ele falou, olha, chegou um momento lá na Record que o meu salário estava muito mais alto do que eles poderiam pagar. Teve uma série de reajustes. Eles tinham outros apresentadores brilhantes na casa. Optaram por colocá-los nos programas que eu apresentava, que era o Gugu à frente do Power Couple e o Marcos Mion à frente de A Fazenda. E ele falou vida que segue, né? Ele até elogiou muito a Record, elogiou muito a passagem dele por lá. Só que ele sabe, né, que tem alguns programas que têm a cara de outros apresentadores. E ele teve essa humildade de reconhecer, por exemplo, que a Fazenda não tinha nada a ver com ele. Ele falou que até antes dele apresentar a Fazenda, ele não assistia a Fazenda, porque ele não é o público consumidor desse tipo de reality. E aí ele passou a assistir quando ele apresentou, porque ele falou, eu sou muito autocrítico, né? Então eu queria ver como é que estava o meu desempenho e tudo mais. Eu comecei a assistir por causa do meu trabalho, mas antes eu não assistia. Totalmente deslocado, também achei desde o começo, quando anunciaram o nome dele, falei, gente, não tem nada a ver. Eu acho sim ele um grande apresentador dentro daquela linha de programas que ele se sai muito bem. Exato. Ou esses realities empresariais, até mesmo um programa de entrevistas, eu acho que ele manda bem, né? Ou até mesmo um jogo. Mas um jogo diferente, um jogo de auditório, até com plateia e tal. Sim, quando ele estava no SBT, ele estava indo bem lá nos game shows, né? Gostava muito. Agora, a Fazenda, pra ele, foi um olhar, assim, totalmente fora da curva. E aí ele explicando essa história do Aprendiz, ele falou que é um formato, ele foi atrás dos direitos do Aprendiz justamente por ser um programa que tem tudo a ver com ele.
tem tudo a ver com ele. Ele falou assim, o João Dória, por exemplo, nosso atual governador aqui do estado de São Paulo, apresentou por 2 temporadas. Ele não foi tão bem, e realmente não foi bem. O João Dória foi um péssimo apresentador do Aprendiz, e foi graças ao João Dória que o Aprendiz, caiu muito. Porque o João Dória não tinha o traquejo do Roberto Justus. O perfil do Dória, enquanto apresentador de televisão, né, era mais como entrevistador, e ainda mais na área de negócios. Enquanto apresentador de reality foi um baita de um fiasco mesmo. E o Justus tem a cara desse reality show. Até pela semelhança com o Donald Trump, né, que, enfim, foi o apresentador do formato original lá dos Estados Unidos, e é um formato onde ele fica seguro. Quando você falou a parte de entrevistas, eu concordo com você, Rê, que ele tem um bom traquejo para fazer entrevistas, mas depende também muito do entrevistado, né? Então, para a área cultural, por exemplo, quando ele recebia artistas lá no programa dele, as entrevistas não iam muito bem. Quando ele falava mais assim, relacionado a questões sociais, de emprego, governabilidade e tudo mais, as entrevistas fluíam melhor, porque são assuntos que ele domina mais, né? Que faz parte dos negócios dele. Então, assim, ele está percebendo onde ele se encaixa dentro da televisão. E aí, eu até perguntei para ele no particular depois, a hora que estava só eu e ele, eu falei assim, Justus, antes o seu discurso era de uma pessoa muito, assim, de que necessitava da televisão para viver. Ele falou para mim, pois é, eu refleti e mudei, porque hoje eu não dependo da televisão para viver. E eu prefiro não estar mais como antes, que eu ficava o ano inteiro na grade de uma emissora. Eu prefiro vir com um aprendiz, ficar 3, 4 meses no ar e ter o restante do tempo livre para eu poder tocar a minha vida, tocar as minhas outras coisas. Ele falou assim, eu não sou uma pessoa da televisão. Mas o que ele tem hoje? Você disse que ele não tem mais as mesmas empresas para contratar e demitir? Exatamente. Antes, o Justus ele ficou muito conhecido porque ele era dono de um império publicitário. Né? As principais agências faziam parte do grupo publicitário aí, do Justus. Hoje ele tem empresas de investimentos no ramo financeiro. Então, assim, ele mudou o foco totalmente. Mudou completamente o foco. As empresas existem, só não são dele. Então, ele é o chairman, né? Ele é sócio majoritário, ele é o que dá as cartas ali, só que é uma função muito mais executiva. Então, mudou muito a figura do Justus. O aprendizado funciona para todo mundo. Deixa eu agradecer a roupinha de hoje, ó. A blusa da Raiz, o telefone é o 2886-5850, a calça da Lu Salerno, 55880420 e o brinco Lebriju, 3262-5301. Vamos lembrar do que vai rolar amanhã? Vamos, dá tempo? Dá tempo. Tem Gabi, claro, trazendo mais do mundo dos famosos, continuando alguns assuntos aqui de hoje também. A gente vai ter, ó... Ai, eu fiquei com água na boca, a culinária. Lá vem. É aquela massinha maravilhosa, sabe? Com chilhones recheados com queijos e castanha. Meu Deus, eu amo conchilhone, com a madoca. Então vocês conseguem imaginar, né? E a doutora Maria Faiol, que vai estar com a gente aqui também falando sobre o pente fino no INSS. Então, tem assuntos importantes para você acompanhar a revista amanhã também. Vamos separar a foto das 3 Marias para mostrar amanhã? Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, o fato de vocês ficarem aí ajudando a gente nessa homenagem. Um abraço bem forte, bem fraterno para os amigos, para a família, né, das vítimas do acidente, Boechat, também um piloto, e realmente deixar aqui registrado que ficou, né, uma marca, um buraco no jornalismo brasileiro, que não vai ser substituído por ninguém. Mas também fica um legado. Toda certeza, Gabi. Obrigada, meu querido. Obrigado, meu amor. Até amanhã, gente, 9h30 da manhã. Até amanhã.